Este é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tosini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vitor Cabral Fonseca e esse é o quarto episódio do podcast Eficiência Jurídica, produzido pelo Think Future, programa de inovação de Tosini Freire Advogados. Em cada episódio, teremos um convidado especial para debater como a tecnologia, ciência de dados, o design e a interdisciplinaridade têm transformado a rotina de departamentos jurídicos e empresas globalmente. Nossa convidada de hoje é, juntamente com um grupo de outros profissionais pioneiros que vocês ainda verão por aqui, uma das responsáveis por trazer o conceito de Legal Operations ao Brasil. Vanessa Zacaria é gerente jurídica e Legal Operations na Suzano S.A., e como ela mesma gosta de colocar, é mãe, esposa, amiga e trigêmea. Advogada de formação, é também especializada em gestão de negócios, inovação e empreendedorismo, com MBA pela FIA e Leading in Global Business Environment pela Bentley University dos Estados Unidos. Cofundadora da CLOB, Comunidade Legal Ops Brasil e #Jurtec, ressalta que é motivada por transformar e impulsionar mudanças. Em suas palavras, é uma protagonista da sua própria jornada. Seja bem-vinda, Van. Obrigado, Vitor. Obrigado pelo convite aí em nome do Tosini. É um imenso prazer aqui participar do quarto episódio com vocês. Estou ansiosa e animada. Bora lá. Não, obrigado. Para a gente que é uma honra tê-la conosco aqui. E eu já vou começar com uma pergunta que ela se tornou um clássico aqui no nosso podcast, apesar dele só estar no quarto episódio, né? Essa já é uma pergunta que sempre dá o tom da profundidade dos assuntos que a gente costuma abordar nas nossas conversas. Então, assim, em sua opinião, Vanessa, qual que é o verdadeiro papel de um departamento jurídico numa empresa no século XXI? Vitor, obrigado. Para mim, né, o verdadeiro papel de um advogado no século XXI, e aí eu falo aqui olhando para o advogado in-house, né, o advogado corporativo, é ele ser facilitador, viabilizador dos negócios. Esse é um papel extremamente importante e que a gente não é treinado para fazê-lo no dia a dia da forma como é esperado da gente enquanto advogado, como eu falei, de companhias ou de departamentos jurídicos, né? É importante falar desse papel de viabilizador, né, de facilitador, ainda sem entrar na parte de legal ops, mas permanecendo no jurídico. Você acha que esse foi um movimento que aconteceu naturalmente, ou foi algo que foi buscado pelo próprio jurídico, ou veio da alta gestão? Como que isso costuma ser abordado nas empresas, na sua opinião, né? Porque cada vez mais o jurídico tem aparecido como protagonista, não é? Não, com certeza. E eu acho que esse é um movimento, na minha opinião, tanto de evolução, né? Então, quando a gente olha departamentos jurídicos na década de 80, depois da década de 90, depois de 2000, a gente foi passando ali para o jurídico 100% centralizado, jurídico 100% terceirizado, né, delegado aí para escritórios parceiros. Depois a gente teve um mix de jurídico interno, comandando uma parte de operações e aí uma parte fora, e aí esse ponto de equilíbrio que a gente vai chegando hoje, né, que a gente ainda não tem um perfil, digamos assim, de companhias com 100% delegados de escritório, né, serviços terceirizados ou 100% internalizados, mas isso foi dando um tom do que as companhias esperam do perfil do advogado. Esse perfil também foi mudando, acompanhando essa mudança dos escritórios de advocacia, dos departamentos jurídicos ao longo do tempo, né? Então, para mim, é uma mudança que, sim, foi requerida da auto-administração, mas também dos pares ali do próprio negócio, né? Então, a gente olha para os nossos colegas hoje aqui no cargo de empresa, né? Se eu faço uma comparação enquanto gerente funcional do marketing, do RH, da comunicação interna, da tecnologia, há um comportamento esperado desses profissionais. Não seria diferente que também houvesse um comportamento esperado do advogado, muito em linha com o comportamento dos meus colegas, ou seja, eles também são viabilizadores de negócio. Por que eu não posso ser, né? Por que eu não tenho que ser também? Né? E aqui, aí eu só vou fazer o disclaimer legal, né? Porque a gente tem que falar sempre isso. Ninguém aqui está dizendo ou afirmando que o advogado abre mão da técnica jurídica, que o advogado abre mão do papel que ele tem, né, um compromisso com a advocacia. A gente não está falando disso. A gente está falando de
perfil de profissional enquanto advogado de empresa, ou seja, além do técnico, né, além da alta técnica, do conhecimento profundo de leis, de governança, etc e tal, a gente também está falando que ele tem que ser um viabilizador de negócios. É interessante você já abordar a questão da necessidade técnica, né, jurídica do advogado. Assim, na Suzano, o Legal Ops está desvinculado do jurídico ou não? Tá dentro da estrutura da diretoria legal, dentro do jurídico. Isso, mas certamente vocês têm ali outras subdivisões, né? A parte de tax, a parte de trabalhista, os outros profissionais das outras áreas de especialidade do direito, né? É fácil esse diálogo? Eles acionam vocês bastante? Ou vocês vão proativamente, dentro ali da atribuição de um departamento de Legal Ops, buscar as possibilidades de improvement, né? De melhoria? Como que é esse diálogo com as outras áreas de prática da companhia? Então, aqui a gente está olhando para um design organizacional, Vitor, em que Legal Ops é par das outras áreas de prática jurídica, né? E aí aqui a gente fala muito que as áreas de prática são as áreas de prática jurídica e Legal Ops trabalhando como um hub de inovação e serviços. Então, é cross com as outras áreas, né? Eu tenho meus colegas pares executivos também da área, né? Da diretoria jurídica como um todo, né? E aí é um pouco disso tudo que você disse, um pouco da gente buscando, olhando para soluções e buscando também dores para os problemas que a gente identifica, né? E também a gente sendo acionado por os colegas, dizendo assim, olha, aqui eu entendo que isso aqui, putz, faria muito mais sentido estar em Legal Ops, aqui eu preciso de ajuda nesse projeto assim assado, aqui eu queria tal iniciativa, mas eu não sei como faz, mas eu sei que vocês sabem fazer, me ajuda aqui, a gente vai junto nesse projeto. Então, é um mix, tá? Não é uma determinação de... sempre começa da gente, sempre começa da área de prática jurídica, não. A gente tem um olhar em conjunto com eles, para problemas, para soluções, para adoção de tecnologias e por aí vai. Legal. E ainda, assim, na parte de conceituação do que faz o Legal Ops, né, e da parte de design organizacional, como você muito bem colocou, por muito tempo, o termo Legal Operations no Brasil, e a gente ainda não encontrou uma tradução muito boa para ele, né? Então, operações legais, operações jurídicas, né? Até gostaria de saber como que você gosta de abordar isso quando precisa traduzir, mas assim, vamos focar ainda em Legal Ops, né? Ele por muito tempo foi tido, ainda é na verdade, muitas vezes confundido ou comparado à controladoria jurídica, né? Você concorda com essa relação? Ela ainda existe? São sinônimos? Como que você vê essa relação de Legal Ops com controladoria jurídica, que já é um termo que já existe há bastante tempo nas empresas, né? Eu vejo aqui, Vitor, e muito olhando para o que se pratica lá fora, né? Que a gente adotou um modelo mais convencional aqui no Brasil e mais expandido de controladoria jurídica, que é um olhar muito espelhado no nosso controller, né? Controllers de contabilidade, que tem um olhar para o financeiro, e aí se expandiu isso para o controle de prazos, etc. e tal. E quando a gente olha para o modelo de Legal Ops, que é praticado lá fora, e a gente trouxe, obviamente, isso aqui para o Brasil, a gente tem um olhar mais expandido, né? E esse olhar mais expandido, no fim das contas, o que ele é? Ele é um olhar para toda diretoria legal e não só para aquelas áreas de prática jurídica que requerem um controle muito mais financeiro ou de cumprimento de prazo, né? A gente não vê controladorias jurídicas, por exemplo, atuando com o consultivo societário, por exemplo, não vê atuando com uma área regulatória ou com propriedade intelectual dentro das empresas, né? E é aí que entra a oportunidade da gente ter essas estruturas de operações legais, absorvendo controladoria jurídica e outras rotinas, projetos e atuações junto com as demais áreas de prática jurídica, tá? E nessa mudança que você falou de ampliação, né? E vendo qual que é o tamanho do impacto disso aí no dia a dia do departamento jurídico, muda alguma coisa em termos de expectativas com os prestadores de serviços externos ou escritórios de advocacia? Na minha visão, muda super, né? Porque a gente está falando aqui, Vitor, de alguém que conhece e consegue ter uma conversa de melhor interface, né? Com ponto focal ali, como hub mesmo,
com prestadores de serviço para trazer mais estruturação para as demandas que são pedidas, né? Porque quando eu falo de estruturação dificilmente o advogado de prática jurídica vai conseguir dar a atenção esperada para um projeto numa granularidade e com conhecimento técnico que alguém que está em Legal Ops tem uma bagagem, por exemplo, de gestão de projetos, né? O advogado da prática jurídica, ele tem uma expectativa em relação ao prestador de serviço, escritório, que seja muito voltada à técnica, né? Ao resultado prático do caso, a como é que o parecer foi entregue. O profissional de Legal Ops, ele está ali numa situação de apoio, trabalhando junto, com um olhar mais de que prazo isso vai ser entregue, que material que precisa ser enviado para voltar a devolutiva do jeito que a gente espera. Então, eu acho que assim, é uma união de forças, né, das duas áreas, e que o impacto disso no prestador de serviço, na minha visão, é um ganha-ganha. Ele consegue ter as demandas mais bem direcionadas para entregar um trabalho melhor, né, dentro daquilo que ele espera fazer na melhor qualidade que ele tem. Interessante. E eu até queria voltar ainda num assunto que a gente já conversou algumas vezes, né? Mas na questão de controladoria jurídica e contencioso e ter pouca relação com consultivo, né? Você já me disse algumas oportunidades que em outros projetos as suas iniciativas aí dentro da companhia começaram até mais com o consultivo, né? Do que com o próprio contencioso. Conta mais um pouquinho pra gente sobre essa jornada, né? Como é que foi estabelecer um relacionamento inicial com uma área que não costuma ser tanto associado ao conceito de controladoria que já existia, e aí já exemplifica muito claramente sua diferença entre o conceito, na verdade, né, de controladoria jurídica e Legal Ops, né? Como que conta essa jornada pra gente. Como foi começar a trabalhar com consultivo, desculpa. Aqui na Suzano, né, que foi onde eu comecei a olhar para o contencioso aqui, que a gente está olhando basicamente na nossa estrutura para a área de negócios, né, como a gente chama aqui. São negócios e transações globais, né, então o que tem dentro disso em termos de prática jurídica? A gente está falando de societário, está falando de contratos financeiros corporativos, M&A, contratos de aquisição, fornecimento, propriedade intelectual, regulatório, enfim, são essas as áreas de práticas jurídicas aqui nessa área de negócio. Quando eu fui convidada a estruturar a área de operações legais como prestadora de serviço dessa área, foi um ponto de virada em que a gente olha para a controladoria e a gente fala assim, o que a gente faz aqui, obviamente, num viés de controle, rotina e tal, se aplica, mas precisa um pouco mais. Porque olhar para o consultivo não é só um controle de números, né? E aí, pelo amor de Deus, gente, não é só no sentido de que não é só esta atividade, mas é muito complexo quando tem que controlar números, provisões, etc. e tal, mas tem um além que eu preciso fazer ponte com os clientes dos meus clientes, né? Então, quando eu estou atendendo a prestação de serviço do consultivo, de contratos, com frequência eu tenho pontos de contato com os clientes deles, eu atendo suprimentos, eu falo com as áreas internas de vendas. Então, o olhar e a construção de Legal Operations para consultivo foi um olhar para o que lá fora já é muito comum de se fazer, tá? Foi bem diferente de construir, como eu já fiz no passado, um time ou uma operação de controladoria jurídica. Eu acho mais desafiador, né, porque tem muito mais interface com clientes externos que a gente não está acostumado no dia a dia. Clientes e fornecedores também, por exemplo, o Legal Ops aí entra em contato com os escritórios ou alguma consultoria que possa estar prestando um serviço para vocês? Com certeza, com certeza. Então, assim, desde as ALSPs, os escritórios de design, os próprios escritórios de advocacia também, por N vezes a gente trabalha, para exemplificar, né, a gente tem uma operação aqui de prática jurídica de gestão administrativa de marcas, né, super comum para operações legais lá fora, né, ter um olhar para a rotina de propriedade intelectual, e a gente acaba fazendo isso aqui também. A gente tem uma interface com o escritório que é o escritório técnico de propriedade intelectual, né, e com a área interna de prática jurídica para estabelecer fluxos, processos, e com os clientes internos, ou seja, para minhas áreas de negócio de marketing, por exemplo, de papel, de celulose, por aí vai. Então, é mais multi
áreas, né, do que só controladoria jurídica, quando a gente olha, é muito voltada para a área de prática e contabilidade, né, que acaba sendo mais esse flow aí. Legal. Vamos mudar um pouquinho de tema, tá? Eu queria falar aqui com você mais de tecnologia. Fala para mim, assim, a gente tem muito uso de tecnologia, de novas tecnologias para melhoria de eficiência em departamentos jurídicos, né? Esse é um tema super recorrente, aparece em 10 entre cada 10 debates quando a gente traz ali pessoal de empresas e até mesmo de escritórios para dialogar. Como que vocês trabalham o tema tecnologia no jurídico na Suzano? Eu sei que Legal Ops é muito mais que isso, né? Mas focando em tecnologia aqui, né? Quais são os seus projetos? Vocês escolhem, como que é a implementação? Vocês já desistiram de algum? E aí falaram, não, tudo bem, agora a gente precisa pegar as lições, aprender, pensar nos próximos, coisa que é uma coisa importante, né? Conta pra gente sobre como vocês olham para a tecnologia no jurídico hoje em dia aí na Suzano. Aqui a gente já superou um pouco o olhar da tecnologia e a discussão sobre os sistemas de gestão do contencioso e gestão de contratos, né? Que assim, quando a gente põe o primeiro pé enquanto advogados na tecnologia, é isso que a gente entende que tem para gente, né? É o quê? O sistema do contencioso, o sistema de contratos, e aí eles têm lá módulo de consultivos, etc e tal. Aqui acho que a gente já foi um pouco além, né? E a gente hoje já traz para dentro da diretoria jurídica tecnologias que já são amplamente utilizadas em outros setores, né? Então, por exemplo, o RPA, né, é uma coisa que a gente já faz dentro da diretoria jurídica, né? A gente já tem gente dentro da nossa área aqui em Legal Operations que trabalha com RPA, que programa RPA, robô. desculpa, Van, só para poder ficar. RPA, você está falando de Robot Process Automation, né? Automação, Isso é aí. isso? Isso Tá. aí. Então, a gente já trabalha com a tecnologia de RPA, a gente já trabalha com tecnologia de low-code para algumas automações aqui, usando os pacotes que a gente tem, os aplicativos que a gente tem dentro do pacote do Office 365, que é o que a gente usa aqui homologado na Suzano. Então, são tecnologias que a gente já coloca no nosso dia a dia, que a gente vai além de só adotar ou gerir ou trocar os softwares de gestão do contencioso e de contratos, né? Então, o que a gente acaba já indo além, né? A tecnologia de visualização de dados, por exemplo, né? Plataformas de visualização de dados, de Power BI, Power BI a gente já usa dentro da própria diretoria legal, né? Então, é um pouquinho além daquilo que a gente está acostumado aí no dia a dia. Legal, você falou de RPA, Low Code, BI. Dá um exemplo, assim, o que vocês já conseguiram, por exemplo, automatizar com robôs, assim, algum recebimento de demanda? Porque eu acho que existe ali, né, entre a comunidade, né, as pessoas que discutem Legal Ops e eficiência jurídica no Brasil, muitos sabem que é necessário, mas poucos, na verdade, já conseguiram implementar alguma coisa e falar, isso aqui é um case legal, né? Eu falei do RPA, mas pode ser outra tecnologia, outra aplicação, né? Conta um caso prático, se você puder, pra gente, por favor. Conto sim. Então, por exemplo, com o RPA, tem dois exemplos vamos te dar aqui. Um é de rotina, ou seja, aquilo que eu preciso fazer com frequência sempre, né? Eu tenho ali uma periodicidade a cumprir, que é, por exemplo, a extração dos nossos relatórios de provisão. Hoje a extração e o comparativo dos relatórios de provisão, ele já é robotizado com a tecnologia de RPA, né? Então, mensalmente lá a gente faz uma rotina, o robô faz essa rotina de extração dos relatórios de provisão, comparação desses relatórios, montar quadro resumo, tudo isso já sai do RPA, e aí o papel do analista que trabalha com essa rotina, com esse processo olhar as variações, analisar os desvios, entrar com uma parte que o robô não vai fazer, que é a parte analítica, né? E aí desmistificando aquilo, o robô vai substituir a gente. Não vai substituir, gente. A gente vai precisar analisar, o robô vai substituir a parte mecânica da coisa. Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo que é muito bacana, que foi até recente aqui, a área de prática jurídica trabalhista nos chamou e falou assim, olha, eu precisava consultar na base de 5.000 processos, se eu tenho laudo pericial e se eu tenho, acho que, sentença procedente, tá? Por exemplo. Mas eu queria baixar esses documentos. Imagina que o que seria o convencional se um gestor de prática jurídica precisasse desse trabalho? Ele ia acionar os escritórios, né? Ia falar, escritório, consulta na sua base aí, se você tem essa e essa situação, e me manda os documentos, né? E a gente fez o quê? Falou, cara, você não precisa fazer isso. A gente configura o robô, a gente configurou o robô para entrar caso a caso, num determinado período do mês,
olhar para esses documentos, se esses documentos existem no processo, baixar eles para uma pastinha, e foi uma atividade pontual de um projeto que a gente robotizou. Então, a gente tem um olhar aqui de usar a tecnologia de RPA, por exemplo, para substituir qualquer atividade que seja mecânica, né? E como a gente já consegue fazer isso dentro de casa, a gente ganha, obviamente, na escala do tempo, na escala do valor desse desenvolvimento também, porque isso já está absorvido dentro de casa. E isso acompanha, Vitor, um movimento da própria Suzano como um todo, tá? Então, aí a gente tem um jurídico que se posiciona de igual para igual com outras áreas da companhia, ou seja, esse movimento acontece na companhia como um todo, acontece no jurídico também, o jurídico não fica de fora. A agilidade é uma outra temática que a companhia tem um movimento, né, de agilidade, formação de agilista, trilha de agilidade, o jurídico também está presente, né? Outro projeto grande aí, enfim, que a gente tem a gente está olhando para a gestão de contratos, para a CLM, então a gente olha para essa tecnologia também, tem projeto nessa tecnologia. BI, a gente fez uma opção aí há um tempo de internalizar os BIs que a gente tinha fora de casa, né, que a gente diz, também um movimento pedido pela companhia, falando, olha, jurídico, se você também tem, assim como outras áreas, BIs fora, vem para o projeto dentro, e a gente internaliza todos esses BIs, e a gente fez esse movimento também. Então, tem alguns desses nossos exemplos aí para você. Legal, e eu gostei até que você falou que assim, que até você ajuda até os escritórios, né? Porque certamente se você está fazendo o papel ali de internalizar uma tarefa que seja repetitiva, que seja maçante, você ainda está otimizando o tempo do escritório, que vai ter mais tempo para advogar, né? Para fazer ali o trabalho dele de consultoria jurídica. Mas quem faz isso tudo aí? São advogados? Ou você contrata gente de outras áreas? Ou você usa as áreas, as outras áreas da empresa? Uma área de TI, por exemplo? Ou você contrata específico? Como que funciona essa formação de time em Legal Ops? Que é uma pergunta que a gente vê bastante, né? Como começar um time de Legal Ops? Por onde começar? Como foi aí com vocês? Aqui o time hoje é um time multidisciplinar, né? A gente tem um time de 12 pessoas, 13 comigo, acho que são 14 em fevereiro, lá tem chegada de estagiário para a nossa área, né? Então é um time multidisciplinar, a gente tem alguns advogados de formação, a gente tem um especialista em RPA, robotização e automação e visualização de dados, a gente tem uma advogada que fez uma mudança de carreira para a área de ciência de dados, então ela é futura cientista de dados e trabalha com a gente apesar de advogada, então é um time hoje de fato multidisciplinar, né? Dividido aqui, que todo mundo gosta de saber as estruturas, né? Pelo menos eu vejo muita pergunta em torno disso, como é que é o time de Legal Ops aí, como é que ele está dividido e tal. Aqui ele está dividido em 3 pilares, né? A gente tem um pilar de controles de rotina, então imagina que tudo que é controle SOX, ponto focal de auditoria e rotina de prática jurídica, quando a gente olha lá para a fatia da matriz do CLOC, né? A gente olha para prática de serviços de prática, essa área de controle de rotinas fica com esse pedaço, né? A gente tem uma área de formalização de contratos e gestão aí global de contratos, governança global de contratos. Essa área faz um suporte de operações de contratos para a área de contratos e para toda a companhia. Então, essa área está lá também, no nosso time. E uma área de projetos, né, que a gente fala que é uma área tech, que tem um olhar ali para inovação, tecnologia, para a adoção de novas tecnologias e para fazer gestão de projetos dentro da área de Legal Ops, conectado com todas as áreas de prática jurídica, assim que a gente está distribuído ali, assim que a gente tem o nosso time multidisciplinar. Certo, e assim, mas evidentemente em alguns projetos você vai precisar inclusive envolver os advogados das áreas de prática, né? Como que vocês trabalham esse engajamento? Preciso trazer aqui um advogado da área tributária ou da área trabalhista para participar de um projeto. Há uma certa resistência ou vocês conseguem trazer meio que naturalmente essas pessoas para dentro do jogo? Hoje eles estão 100% parceiros, né, e parceiros mesmo de trabalhar juntos, e isso faz parte de um movimento relacionado ao plano estratégico da diretoria legal, né? Então, assim, à medida que isso é o objetivo da diretoria como um todo, ou seja, ser inovador, tech, e resolvedor de problemas complexos através de novas tecnologias, né, e de novas metodologias, isso
traz para o time um senso de responsabilidade, de participação. Então, não está descolado do plano estratégico, e aí isso vira um facilitador. Ou seja, hoje as áreas de prática jurídica são colegas, são parceiros mesmo. Então, ou a gente procura eles, ou eles nos procuram, e a gente fala assim, olha, isso aqui é um grupo de trabalho, a gente vai trabalhar junto para esse resultado para a companhia. Então, hoje isso é muito mais fácil, mas isso é fruto de um processo evolutivo, um processo de educação, conscientização e de cocriação, tá? E assim, já caminhando para o encerramento, né? Na sua opinião, tecnologia é tudo ou a gente tem outras formas de inovar dentro do jurídico hoje em dia? Não é tudo tecnologia, né, gente? Tem coisa que a tecnologia pela tecnologia só não resolve, né? Então, sei lá, você dá na mão de alguém que não sabe programar uma licença de RPA, não faz nada com isso, né? Então, assim, nem tudo é resolvido com a tecnologia. Muita coisa a gente resolve numa linha de inovação incremental mesmo, né? Então, eu pego aquele processo, eu olho aquele processo e eu melhoro aquele processo. E isso a gente se faz valer de metodologias que já são até velhas, né? A gente olha para ciclo PDCA, a gente olha para um processo de redesenho de processos com o objetivo de melhoria. A gente traz legal design para dentro, por exemplo, para dentro de casa, né? Para dentro do jurídico, para melhorar comunicação, entrega de trabalhos que a gente precisa fazer, e nem tudo é tecnologia, tem adoção de tecnologia, mas nem tudo isso. Eu também não acho que é tudo tecnologia, não. Legal. E assim, já para encerrar a nossa última pergunta, né? A gente vivencia, né? Eu e você, e inclusive o nosso grupo ali de cofundadores da Club, uma evolução muito grande, né? Nas discussões de legal ops e eficiência jurídica, inovação no direito nos últimos anos. Se a gente fosse escolher alguns temas, né? Alguns tópicos para os próximos meses, olhando não para o passado, mas para o futuro, o que você poderia apontar como as principais necessidades para um departamento jurídico mais eficiente hoje em dia, né? Então, eu quero que meu jurídico seja mais eficiente. Como que eu começo, né? Como que eu olho para o futuro? Quais são os próximos tópicos? Enquanto a gente fala, a gente está vendo uma explosão muito grande no uso de inteligência artificial para a geração de textos, né? Será que isso é um ponto importante para você investir? Ou você diria que é algo mais voltado para legal design? Ou os dois? Quais são os hot topics, né, para legal ops nos próximos meses, aí, na sua opinião? Vitor, eu acredito muito que a gente ainda vai falar muito de uso de RPA dentro do jurídico como um todo, tá? E aí, tanto departamento jurídico como escritório de advocacia, a gente vai falar muito ainda sobre RPA, porque a gente ainda tem muito trabalho mecânico que pode ser automatizado ou otimizado, tá? Aposto muito, continuo apostando que legal design, ou visual law, como queiram chamar, é uma frente importante e é uma frente que traz muito benefício a curto prazo, né? Porque torna a comunicação desse jurídico mais clara, mais facilitada, mais fluida, mais objetiva. Então, acredito que a gente ainda vai conseguir falar mais de legal design, e eu ainda acho que a gente vai falar de inteligência artificial, mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Acho que isso é um ponto mais distante. Isso é opinião minha, Vanessa, tá? Penso eu que aqui no Brasil a gente ainda tem muito do básico para fazer. Ou seja, a gente ainda está discutindo muito se tem efetiva diferença entre controladoria jurídica e legal ops, ao invés de pegar o olhar, né, olhar para essa estrutura de operações legais como ela é feita em outros lugares, né, em outros países, e se aproveitar dela como uma boa ferramenta, uma boa metodologia para expandir a produtividade, para melhorar os nossos processos dentro do jurídico, tá? Eu acho que a gente ainda avança mais no RPA, avança mais no legal design, e eu acho que a gente ainda vai falar muito no futuro sobre inteligência artificial, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade enquanto advogados de caminhar, de navegar nessa trilha, tá? Eu ia te pedir um recado final, mas essa sua última parte aí acho que foi uma ótima forma de coroar o nosso papo de hoje, né? Falando de como que a gente ainda pode evoluir no Brasil e quais são algumas das próximas etapas. Na verdade, o que a gente ainda precisa fazer, né, para evoluir. Então, Van, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra tê-la conosco aqui nesse quarto episódio do podcast Eficiência Jurídica. Espero que a gente possa repetir esse papo em breve
e falar das evoluções, né? Com certeza, Vitor. Eu acho que a gente tem muito ainda para falar, a gente tem muito para discutir, né? Enquanto profissionais que, como eu disse lá como eu defini na minha bio, que são possíveis, que podem impulsionar uma mudança, né? E aí é por isso que eu gosto muito desse termo. Eu acho que a gente discutindo, falando, esclarecendo e trazendo exemplos reais de dia a dia, a gente impulsiona que outras pessoas mudem também. Então, é um prazer, uma honra ter conseguido, além de aceitar esse convite, frente a todos os desafios tecnológicos que foram impostos no meu dia de hoje, os desafios de agenda, a gente conseguir concluir aqui esse podcast, tá? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Imagina, foi muito prazeroso. E eu queria aproveitar aqui o finalzinho para já convidar você que nos ouve hoje a seguir o podcast Eficiência Jurídica, que é publicado todos os meses nos principais canais, e até o mês que vem. Tenho certeza que teremos mais encontros muito interessantes para discutir como o direito vem sendo transformado pela eficiência, pela tecnologia e pela inovação. Até o próximo!